Livro de Esther, capítulo 6. A vitória de Mordecai. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtã e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente neste instante, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? E Amã. Responderam os servidores: mandem que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta, e mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino, e ordene que ele vista as roupas no homem que o senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo, e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai, montado a cavalo, pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Amã, envergonhado e triste, correu para casa, escondeu o rosto, contou à esposa e os amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e seus amigos, que eram tão sábios, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu. E você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram Amã imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado. Capítulo 7. Amã é morto. Portanto, o rei e Amã foram de novo ao banquete da rainha Esther. E novamente, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: qual é o seu pedido? Peço o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. E ela respondeu: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado, a única coisa que quero é que o Senhor salve
a minha vida e a vida do meu povo, pois o meu povo e eu fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se fosse somente o caso de sermos todos vendidos como escravos, eu não diria nada, pois não seria justo incomodar o Senhor por causa de uma desgraça tão sem importância como essa. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem é o homem que está pensando em fazer isso e onde ele está? O nosso inimigo é perseguidor, é Amã, este homem perverso, respondeu Esther. Cheio de medo, Amã ficou olhando para o rei e para a rainha. O rei saiu furioso do salão de banquetes e foi para o jardim. Amã percebeu que o rei havia resolvido castigá-lo e por isso ficou no salão para pedir à rainha que salvasse a sua vida. Ele se jogou no sofá onde Esther estava para pedir misericórdia, e nesse instante o rei voltou do jardim. Quando viu Amã, o rei disse: Será que ele pretende desonrar a rainha aqui no meu palácio, na minha frente? Assim que o rei acabou de falar, os seus servidores particulares cobriram a cabeça de Amã. Um deles, chamado Arboná, disse: Perto da casa de Amã há uma forca de uns 20 metros de altura, que ele mandou construir para enforcar Mordecai, o homem que salvou a vida do Senhor. Enforque Amã nela, ordenou o rei. Então enforcaram Amã na forca que ele tinha construído para enforcar Mordecai. E assim a raiva do rei se acalmou. Capítulo 8. O decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que Mordecai era o seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete, que ele tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Amã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que anulassem a ordem de Amã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Amã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Então disse: Se for do agrado do rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que eu peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Amã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que, no reino inteiro, todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderia suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. E o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: Eu mandei enforcar Amã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com um anel real não pode ser anulada. Porém, escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês,
o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os secretários do rei e ditou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia. O decreto foi traduzido para todas as línguas faladas no reino, e cada tradução seguia a escrita usada em cada província. O decreto, escrita usada em cada província. O decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbadas com um anel real e levadas por mensageiros montados em cavalos criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, esses poderiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo as mulheres e crianças, e ficar com os seus bens. Em todas as províncias, os judeus tinham ordem para fazer isso, no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem. Os mensageiros montaram cavalos ligeiros das estrebarias real e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Susã, a capital. Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real, azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e uma capa vermelha de linho fino. Todos os moradores da cidade de Susã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria, e para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Em todas as cidades do reino, onde foi lida a ordem do rei, os judeus ficaram felizes e se alegraram, e comemoraram com festas e banquetes. Além disso, entre a vários povos do reino, muitos se tornaram judeus, pois agora estavam com medo dele.